aí, pessoal, tranquilos, tranquilas? Aguiar na área, pessoal, com um vídeo de tag. Após a vinheta, vamos ver que tag é essa. E aí, pessoal, tranquilas? Aguiar na área, galera, com mais um vídeo. Vídeo esse, pessoal, que é vídeo de tag. E a tag é a tag do Halloween das HQs, pessoal, tá? E por que Halloween das HQs, pessoal? Porque nessa tag aqui nós temos que escolher alguma história que tem ali elementos de terror, elementos de horror, né, cara? Aquele aspecto meio sombrio, podendo envolver personagens de classe de terror como vampiros, lobisomens, Frankenstein, né, mortos-vivos, enfim, histórias que tenham aquele viés ali de suspense e terror, tá, galera? E para essa tag eu separei aí um grande arco de histórias do Wolverine, que eu acho que se encaixa bem com a proposta de Halloween aí, tá, pessoal? E não só isso, galera, eu separei aqui, destaquei esse arco de histórias em dois formatos diferentes, tá? Eu separei aqui esse arco de histórias que foi primeiramente publicado pela Editora Abril, aqui nesses três formatinhos do Wolverine, tá? Esse arco, ele está completo aqui nessas três edições. Ele começa aqui na edição número 8, vai na edição número 9 e finaliza aqui na edição número 10. Então, para quem quer caçar aí essa história pelos formatinhos Wolverine, tem que caçar esses três volumes aqui, tá? Edição 8, 9 e 10 de Wolverine, tá? Esse arco completo aqui. Porém, esse arco de histórias foi republicado pela Panini Comics, tá? Na CHM do Wolverine aqui no terceiro volume, tá? A primeira caixa aí da coleção histórica Marvel Wolverine, nós temos esse mesmo arco aqui completo nessa edição 3 aqui da CHM do Wolverine, a coleção histórica Marvel. O que é mais fácil de você encontrar, uma vez que a Panini relançou, né, essa primeira caixa do Wolverine nas bancas. Então não deve ser tão difícil por aí você encontrar aqui essa edição número 3 do Wolverine aqui, que contém esse arco de histórias, tá? E que arco de histórias é esse, pessoal? É um arco de história chamado A Pedra de Gina, tá? Essa Pedra de Gina é uma história muito divertida, muito legal, com elementos de terror, e a equipe criativa por trás dela é realmente muito boa, galera. Roteiros do Peter David, que é um roteirista de mão cheia, sempre gostei do trabalho do cara. É um cara que trabalha sempre uma narrativa muito fluente, ele sabe como escrever uma aventura cheia de adrenalina, cheia de tensão, e incutir ali uma comédia, né, um humor muito bem encaixado, sabe trabalhar muito bem com diálogos, e outra, e o mais importante, ele sabe muito bem como retratar a personalidade dos personagens que ele trabalha. Isso é imprescindível para um bom roteirista, tá? E galera, a história, ela já começa aqui. Eu vou resenhar usando a coleção histórica Wolverine volume 3 aqui, tá? Então, ela já começa aqui na página 27, tá? É onde começa aqui esse arco de história da Pedra de Gina, tá, galera? E como é que começa a história, pessoal? Já começa ali, ó, no museu em São Francisco, com dois bandidos, Zé Ruela, Pé de Chinelo, indo assaltar esse museu. Eles vão roubar nesse museu de São Francisco uma pedra preciosa, né? No caso, um fragmento de uma pedra preciosa, algo desse tipo aí. Mas os dois bandidos, né, Zé Ruela, eles são surpreendidos porque os dois babacas, sem querer, acionaram o alarme do museu e o guarda foi no encalço deles. Só que ao chegar lá, o guarda também fica surpreso porque a pedra do museu não era a pedra original. A pedra preciosa tinha sido substituída por uma réplica falsa, né, cara? Uma pedra falsa, e todo mundo fica surpreso, principalmente os dois babacas que foram lá roubar essa pedra. Porém, nós temos um outro elemento suspense aqui, que o guarda, ainda assim, né, mesmo sendo uma pedra falsa, o guarda flagrou os dois caras tentando assaltar o museu, né? E ele apontava para os caras, mas os caras avançam para cima do guarda, e o guarda simplesmente, cara, é mordido no braço, né? E percebe que os dois caras parecem ser dois vampiros aí, cara. Olha só que elemento aí de suspense que o Peter David já incutiu na história dele, tá? A história começa de fato aqui, galera, com o Wolverine Caolho lá no Bar Princesa. Esse que é o bar mais badalado, né, eu diria, da região de Madripoor, galera. Só para dar uma recapitulada aí, uma contextualizada, nessa fase de Wolverine de Madripoor, Wolverine estava em Madripoor com o seu disfarce de Caolho, tá? Porque nessa época aqui de Madripoor, né, e Wolverine estava como Caolho, porque os X-Men tinham sido dados como mortos
Então o Wolverine ele se disfarçava desse caolho para ninguém suspeitar que ele era o Wolverine. Então ele tinha que tomar cuidado para ajeitar as garras, e só podia usar as garras em momentos que ele sabia que ninguém estava olhando, que ele conhecia, é claro, né? Então tinha todo esse cuidado aí com esse seu disfarce do caolho, tá? E a história começa exatamente aqui, ó, quando entra em cena esse cara aqui, meio emburrado, ó, que é o tal de Art Corrigan. O Art Corrigan entra numa princesa meio enfesado aí, e o caolho, cara, obviamente se preocupa, né, com o comportamento um tanto inquietante do seu amigo Art Corrigan. Quem é Art Corrigan, pessoal? Art Corrigan, ele é um piloto de avião, um piloto de Boeing, muito gabaritado, um cara, um piloto, velho, extremamente perito em fuga e tal, em manobras aéreas, e ele fez amizade com o caolho nessa fase aqui em Madripoor. Então o meu Wolverine, ele se preocupa com o Art Corrigan e vai lá saber o que está, né, de fato acontecendo com o Art Corrigan, porque ele está assim tão enfesado, né? E outra, galera, detalhe é como o Peter David ele consegue inserir elementos cômicos dentro de uma história que tem propostas de ser uma história de aventura tensa com nuances de terror. Por exemplo, você vê aqui, ó, nesse momento aqui no bar, ó, tá lá a garçonete falando com o Art Corrigan e enquanto isso tem dois caras aqui jogando dardos, apostando dardo, né, pontaria, né, dardo, jogando tiro no jogando dardo no alvo lá. E aqui, cara, o caolho ele atira de costas, né? Ele de costas já joga esse dado e o dado vai certeiro no alvo, cara. Os caras ficam boquiabertos com a pontaria do caolho aqui com o dado, né? E aqui o Art Corrigan simplesmente ele fala pro caolho o que está acontecendo, galera. E daí, aqui começa realmente toda a trama, que é o seguinte: o Art Corrigan ele está com problemas familiares, tá? Que problemas são esses? Segundo o Art Corrigan, né? Segundo o Art Corrigan, o pai dele ficou rico, né? Tinha ficado rico, ganhou muito dinheiro. Porém, o pai dele bateu as botas aí. E no testamento do pai do Art Corrigan, o pai do Art Corrigan deixou a herança, né? Muito dinheiro, né? Para o irmão do Art Corrigan, que é um tal de Burt Corrigan, que é um irmão do Art mais velho. Porém, o Art Corrigan sabe que o Burt Corrigan, seu irmão, é um cara problemático, né? Um cara que tem problemas mentais, um cara meio zureta, sabe? E aí surgiu todo um problema familiar, uma vez que a tia deles, a tia do Art, a tia do Burt, que é a irmã da mãe deles, né? Que também faleceu, né? A mãe do Art Corrigan faleceu já faz tempo. E aí a tia do Burt, né? Tá querendo, cara, pegar essa herança para ela, e ela quer, no caso, né, alegar a insanidade do Burt Corrigan, uma vez que ele é insano, incapacitado mental, ele não vai conseguir lidar com todo esse dinheiro que o pai deixou para ele. E aí a tia Ruth, essa tia Ruth, ela ajuiza, né, essa ação e marca uma audiência pública, tendo que o Burt Corrigan comparecer à audiência e, né, cara, provar a sua sanidade mental, que ele é um cara capaz mentalmente, tá? E aí, diante disso, o Burt Corrigan escreve uma carta, né, para o Art Corrigan pedindo a sua ajuda nesse caso aí, cara. Essa é a ideia central da trama. É o Art Corrigan pedindo o auxílio do caolho para que ele o acompanhe nessa audiência pública, né, para que o Burt Corrigan prove a sua sanidade perante o juízo, tá? Perante o júri lá. E é engraçado, cara, porque o que acontece? Aqui tá o caolho lendo a carta que o Burt Corrigan escreveu para o seu irmão aqui, o seu irmão Art. E aqui tá o caolho lê aqui, ó. Esse negócio todo veio em uma péssima hora, irmão. Estou ocupado no momento numa tremenda luta contra as forças do mal. E aí, o caolho pega e fala aqui, ó. Ao ler isso, o caolho fala aqui: pelo menos alguém está, né? E aí, o Art Corrigan fala: não tem graça, caolho. Você vê que o Peter dele trabalha bem, cara, esse aspecto temperamental do Logan, cara. Ele sabe que o Wolverine é um cara meio destemperado, é um cara, vamos dizer assim, sem papa na língua, é um cara bem honesto mesmo, sincero, é um cara que tem pavio curto também. E o irônico aqui nessa história é que o Art Corrigan vai simplesmente pedir a ajuda do caolho por achar que o caolho é um cara que sabe lidar com todo tipo de pessoa, né? O Art Corrigan acha que o caolho pode dar uma de coaching lá com o Burt Corrigan, meio que dando a ideia, influenciando o Burt Corrigan a se endireitar e provar realmente que ele é um cara são e que não é incapaz mentalmente. Porque qual é a preocupação aqui? Tanto é que tem hora que o caolho pergunta: mas seu pai deixou dinheiro só pro Burt Corrigan e pra você não deixou nada? Aí o Art fala que ele recebeu uma quantidade irrisória de dinheiro do pai
porque ele tinha desafetos com o pai dele, né? O pai dele era vivo, ele teve suas confusões com o próprio pai, e que isso não via um caso agora ele falar isso pro Kaori, né? Isso não via um caso, não interessava no momento, tá? Mas o Art Corrigan sabe que o Burt, se ele for provado incapaz mentalmente, ele vai ser internado pela tia, né? E ele acha que o Burt não merece ser internado, que o Burt, apesar de ser meio biruta, ele é um cara inofensivo, é um cara de boa, e ele merece sim estar com esse dinheiro e vivendo lá na casa dele sem se preocupar, tá? Toda a trama se dá por aí, galera. Porém, o Caolho ainda não está convencido de que deve ir para São Francisco, né? Porque o Burt Corrigan mora em São Francisco, não teve aquela ação no começo da história dos dois bandidos Zé Ruela, né, vampirescos lá, que foram roubar uma pedra e a pedra era falsa, tá? Então tudo está acontecendo em São Francisco, e aqui o Caolho resolve, né, decidir isso da seguinte forma. Enquanto tá o Art Corrigan e o Caolho conversando lá em Madripoor, um bêbado é enxotado de um bar, um bêbado aqui enxotado de um bar. E aí, cara, o Logan, né, o Caolho, ele começa a incentivar esse bêbado a voltar para o bar e dar o troco. Ele fala que o bêbado, você vai pra casa com essa, cara? Aí o cara, nem a pau. Aí o Caolho, achei que não, vai lá, mano. E aí o cara volta lá pra brigar de novo no bar. Aí tá aqui o Art Corrigan e o Caolho conversando sobre essa questão do Burt Corrigan lá em São Francisco. E aí o bêbado é enxotado de novo, cara, no bar. E aí mais uma vez o Caolho fala, mais um round, mano? E o cara, com certeza, beleza. Tanto é que chega ao ponto do Caolho empurrar o bebum de volta pro bar pra ele tentar a forra lá, né, cara? E aqui nesse momento o Art Corrigan quer saber se o Caolho vai topar ou não essa empreitada de ajudar ele com o seu irmão em São Francisco, né? E aí o Caolho decide aqui da seguinte forma. O Caolho fala aqui, ó, o que o Caolho diz? Bom, se o bebum que acabou de entrar naquele bar sair pela porta, eu fico aqui em Madripoor e não vou para esse caso do seu irmão em São Francisco. Porém, se o bebum for enxotado e voar pela janela, aí eu vou com você para São Francisco ajudar no seu caso do seu irmão lá da audiência. E aí, cara, logo após isso, o bêbado é enxotado pela janela, ele voa aqui, quebrando a janela, e fica aqui, cara, o Caolho bem decepcionado, né, cara, e frustrado com o bêbado, e fala aqui, ó, ele fala: eu aqui apostando minhas fichas em você, considere nossa parceria dissolvida. Então você vê como o Peter David sabe jogar uma graça ali, sabe trabalhar com diálogo, sabe trabalhar com situações cômicas, mesmo numa história que tem um elemento de terror aí. Qual é esse elemento de terror, pessoal? Aqui vou mostrar algumas cenas, por exemplo, quando chega lá na casa do Burt, em São Francisco, chega lá o Caolho, o próprio Art Corrigan, e aqui, pessoal, é a Jessica Drill, que eu esqueci de mencionar. A Jessica Drill, ela é a Mulher-Aranha, tá? E nessa fase aqui de Madripoor, a Jessica Drill estava lá vivendo, né, de maneira disfarçada lá, e a Jessica Drill, ela agia em Madripoor ajudando o Caolho em várias missões. Ela era uma aliada do Logan lá em Madripoor, né? E antes deles voarem para São Francisco, né, simplesmente o Caolho, né, cara, ele soube que a Jessica Drill estava acompanhando os dois, seguindo os dois, né? Tanto é que a Jessica Drill fala: como é que você soube que eu estava lhe acompanhando, estava seguindo vocês, Caolho? E o Caolho fala: eu sempre soube que você estava seguindo a gente, desde que você começou a seguir a gente, que eu soube que você estava seguindo a gente. E aí, cara, a Jessica Drill seguiu os dois porque ouviu que eles estavam falando de São Francisco, e para ela é interessante ir para São Francisco nesse momento, tá? Então ela vai acompanhando aí o Caolho e o Art Corrigan nessa empreitada de ajudar o Burt nessa audiência pública, tá? Chegando lá, cara, o Caolho vê que o Burt Corrigan parece ser um cara normal. Esse coroa aqui, ó, tá? O Burt Corrigan, esse cara aqui de óculos, bigode. E aqui o Art estranha, porque o Burt Corrigan tá parecendo muito normal, né? Tá suando um cara muito comum, o que deixa o Art Corrigan preocupado com tudo isso. Ele sabe que alguma coisa pode acontecer, né? E aí tem elementos que são engraçados aí, galera. O que é interessante é que esse Burt Corrigan, realmente ele tem delírios, o Burt Corrigan. Ele tem delírios, ele tem alucinações, e às vezes ele vive seguindo uma fantasia. Porém, essa fantasia, ela tem por trás toda uma realidade, tá? Existe uma lenda aí dessa tal pedra de Gina, que o Burt Corrigan, cara, ele fala toda a real dessa história aqui, tá? Eu vou pular para a parte que ele fala a história da pedra de Gina aqui para Jessica Drill, o Caolho e o próprio Art Corrigan aqui, tá? Aqui tá o Art Corrigan falando o que aconteceu. Existia um lugar chamado de Gina. Nesse lugar, Gina, né, era um local pecaminoso, né, cara? Era uma área de devassidão, ficava ali nos arredores de Jerusalém, e todo mundo que era, vamos dizer assim, nefasto, pecaminoso, era mandado para lá.
E nessa área de Gina, cara, aconteciam sacrifícios humanos, rituais com gente bebendo sangue e tal. E tudo isso, cara, era comandado pelo demônio Baal, tá? Esse aqui, o demônio Baal, que comandava essa seita, tá? De loucos lá da Pedra do Gina. Esses rituais que o Baal fazia lá em Gina eram tão, cara, bizarros e tal, que o próprio Criador, vamos dizer assim, enviou um dos seus guerreiros sagrados para confrontar o Baal, que é uma criatura das trevas aí, né? Um criatura nefasta. Esse guerreiro chamado de Mão de Deus, ele venceu o Baal em combate, cara, matou o Baal aqui, né? E logo após isso, os seguidores de Baal, a sua seita, né, cara, os lacaios, eles fizeram um ritual e prenderam a essência do Baal dentro de uma pedra, que é essa tal da Pedra de Gina. Essa Pedra de Gina aqui, ó, cadê? Eles aqui, ó. Eles prenderam a essência do demônio, do Baal, nessa Pedra de Gina. Porém, esses lacaios, seguidores, foram derrotados facilmente, tempo depois, pelo próprio guerreiro sagrado, Mão de Deus, que após ver que a essência do Baal estava nessa pedra, ele espatifou a pedra e jogou essa pedra aí fragmentada aos quatro ventos aí, né, espalhando a essência do Baal em vários fragmentos. Porém, com o passar do tempo, o Burt fala, né, cara, que esses fragmentos foram sendo reunidos pelos seguidores remanescentes do Baal, né, cara? Eles foram reunindo esses fragmentos, montando a Pedra de Gina de novo. Com essa pedra toda restaurada, o Baal, que já tinha retornado a seu corpo, ele teria, com essa pedra toda reunida, o poder total de volta para ele, né? Daí que tem aquela história lá, no começo da história, tem lá o museu com aqueles dois bandidos tentando roubar, porém aquela pedra era falsa, porque o próprio Burt Corrigan, tinha invadido o museu e trocado, cara, a Pedra de Gina por uma réplica, né? Porque ele colocou uma pedra falsa lá. Então o Burt já sabia desse retorno do Baal, procurando as pedras de sua essência, né? Mandando seus lacaios lá atrás. Então, por trás da maluquice do Burt Corrigan, existe realmente toda uma ameaça real na personificação do Baal, que está voltando aí com seu poder de volta, tá? E galera, tem uma cena aqui, que é a cena do tribunal, né? Tribunal, porque o Art Corrigan e o Caolho, eles vão lá para a audiência pública, né? E eles chegam no horário certo. Não, chegam no horário, tá lá, aqui a audiência pública, tá lá. O Wolverine tá lá, o Logan tá na audiência, aqui tá o Art Corrigan, o advogado, e aqui tá a Tia Ruth e o advogado que ela ajuizou a ação, e aqui tá o juiz muito chateado porque já faz 15 minutos de atraso, o Burt Corrigan não chegou ainda na audiência, tá? E aí, galera, começam casos de família aqui, com o Art Corrigan discutindo com a sua tia sobre a questão da herança. O Art Corrigan fala que a tia dele só quer saber de internar o irmão dele pra meter a mão na grana. E aí a tia dele fala que não é isso. E aí o Art Corrigan fala que ela tá querendo esse dinheiro pra poder pagar a dívida de jogo do marido dela, que é um bebão. Aí ela fala que o marido dela parou de jogar há muito tempo. Fica um caso de família total aqui, um barraco. E o Caolho tendo que ver isso tudo. O juiz também puto com essa discussão de família aí o tempo todo. Porém, galera, o que acontece aqui? O Caolho, como o Wolverine tem sentidos aguçados, ele já sente o cheiro e escuta, cara, som de cavalgada. E é justamente, galera, quando o Wolverine aqui fala, galera, se protege e tal, todo mundo se protege aí, E aí chega, cara, pela janela, o Burt Corrigan, cara, montado no cavalo, vestido de Indiana Jones, cara, invadindo a sessão da audiência lá, montada a cavalo, com pistola e chicote, galera. E aqui, você vai pensar, pô, fudeu, né? Esse cara vai ser dado como louco. Tanto é que tá aqui o Art Corrigan falando, Burt não tem nenhum mal, não tem mal nenhum desse cavalo. Só que logo após isso, cara, você vê a invasão dos lacaios do Baal, os seguidores de Baal aí perseguindo o Burt Corrigan, uma vez que o Burt estava de posse do fragmento real da Pedra de Gina, galera. Então já tá aqui a prova de que ele realmente não é tão louco assim, né, o Burt Corrigan. E a história, galera, segue com muita ação. Olha essa splash page aqui, ó. Olha o splash page. Sempre o Caolho preocupado em não ajeitar as garras em público, porque o Wolverine sabe que se ele ajeitar as garras, ele vai se denunciar, né, como Wolverine. Então ele tem que usar as garras só em momentos que ninguém tá olhando ali, que quem ele conhece não tá vendo, né. Então ele luta sempre preocupado com isso e não se revelar.
Alô, Art Corrigan também, ó, na pancadaria. Uma história recheada de ação. Olha o Butch Corrigan, cara, estilo Indiana Jones, Harrison Ford aqui, ó. Muito bom, cara, essa história. O próprio Baal, ó, que eu mostrei aqui pra vocês, né, é uma criatura nefasta, um cara bastante, né, um monstrão mesmo. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Aqui. Esse aqui é o Baal em seu estado atual, né? O Baal no tempo moderno aí, no seu primeiro confronto com o Caolho, né? O Caolho aqui tendo que se preocupar em usar as garras em segredo. Quando ele tá longe aqui, né? Wolverine ejeta as garras, cara, e enfrenta aqui o Baal no primeiro confronto. Uma luta bastante nervosa, dura pra caramba, né? Muito bom, pessoal, essa história, tá? Foda pra caralho, né? E aí chega um momento que o Logan, cara, percebe que não tem mais como esconder a sua identidade secreta. E ele se revela aqui depois, ó, como o Wolverine ali no avião do Art Corrigan. Ele volta a usar o seu uniforme clássico marrom, cara. Tendo também mais uma cena de ação muito legal aí do Wolverine confrontando os lacaios do Baal numa luta em pleno voo, cara, tá? Ele, né, no caso, o Wolverine e a Jessica Drill, né, confrontando os seguidores de Baal aqui em pleno voo. Depois tem mais confrontos entre o próprio Wolverine, cara, com o Baal lá em Madripoor. É uma história que vale muito a pena. Deixa eu ver aqui, vou mostrar uma... Aqui, ó, tem aqui, deixa eu ver... Olha essa cena aqui, cara. Wolverine enfiando uma garra no nariz do cara aqui, ó, dos lacaios do Baal aqui, ó. Puta merda. É muito boa essa história, galera. Aqui, ó, essa luta mesmo de Wolverine contra o Baal no final é uma luta foda, cara. Fantástica. Olha essa batalha aí, ó. Uma batalha que na mente do Butch Corrigan remonta quando o guerreiro de Deus, o mão de Deus, enfrentou o Baal pela primeira vez, né? E aqui é como se o Wolverine fosse uma segunda versão da mão de Deus, vamos dizer assim, né? Confrontando o Baal em sua figura atual aí, tá? Muito legal a história, vale muito a pena, a Pedra do Gina, eu recomendo bastante, tá? Então, pessoal, quem gostou, dá aquela curtida aí, se inscreve no canal, tá, pessoal? Compartilha o vídeo com vocês e minhas amigas, e até o próximo Aguiar, tenho que falar, galera.